Sim, eu tenho que entrar aqui no chat pelo celular, peraí. Eu nunca vi um negócio consumir mais bateria de telefone do que essas reuniões, viu? Meu amigo, pense que não dá para nada. Impressionante. Como é que é? For NKPW. NKPW. Na época do semestre suplementar, simplesmente eu tinha que carregar meu celular 3 vezes num dia, meu amigo. Era mesmo que viver de pendurada numa bateria. Pensa, eu digo pronto. Será que só eu estou passando por essa agonia desses carregador velho? Simbora. Bom, meu povo, eu estou aqui no chat, certo? No celular. Qualquer coisa vocês mandam mensagem por lá, ou então abre também o áudio de vocês. Fiquem à vontade. Não precisa, não se acanhe, tá certo? E aí, vamos. Essa parte agora, a maior parte de vocês já viu, né? Mas é bom a gente dar uma relembrada, passar aí por essas coisas, porque, querendo ou não, né? A gente pode ter alunos novos. Eu acho que temos alguns alunos novos aqui, né? No horário de vocês. E aí, para não deixar essa galera também na mão, tá? E aí, a gente arrochar aqui no nosso material. Algumas coisas eu consegui atualizar, outras coisas não consegui atualizar nessa história desse semestre suplementar. Depois eu queria, inclusive, que vocês me dessem o feedback da apostila, o que é que vocês acharam, se ficou legal, se não ficou legal, sugestões, etc. e tal, para o material ficar bem redondinho para os semestres seguintes, para a galera que, mesmo no ensino presencial, né, possa aproveitar aí desse material que a gente desenvolveu. Então, para que serve mecânica dos fluidos? Por que eu estou aqui assistindo a aula de fluidos, além de querer receber meu diploma no final dessa graduação, né? Então, a ideia de estudar a mecânica dos fluidos, né? Às vezes a pessoa pensa, não, isso aqui eu sei que vai ser muito importante para o pessoal da mecânica, às vezes a galera já pensa direto em combustível, sei lá, funcionamento de motor e tudo mais, né? E consegue relacionar isso com muita facilidade com a nossa disciplina, né? Porque, enfim, já pensa, sei lá, em óleo lubrificante, fluido de arrefecimento, algumas coisas, palavras parece que elas já vêm surgindo automaticamente, né, na cabeça da gente. Mas a mecânica dos fluidos vai muito além disso, né? Então, a gente tem a mecânica dos fluidos atuando aí, né, sendo responsável por dimensionamento de redes de distribuição de fluidos na cidade, né, unidades de bombeamento de água, na própria residência da gente, como que ocorre o escoamento, sei lá, da caixa d'água para o chuveiro, enfim, ventilação em edifícios urbanos, né, como que funciona o sistema de refrigeração de um shopping. Eu tive a oportunidade de visitar lá no Natal Shopping como que funciona o sistema de refrigeração deles. É tão legal. Eles têm vários equipamentos, bombas de calor, torres de resfriamento, várias etapas, né, no processo somente de ligar o ar-condicionado do shopping, né. A gente acha que não é simples, né, é só ligar aqui o ar-condicionado, dá tudo certo.
mas tudo isso tem estudo, tudo isso tem dimensionamento, tudo isso tem uma engenharia por trás, tá? E aí a gente tem desde essas aplicações mais simples, né, para aplicações realmente altamente tecnológicas, como o voo de elementos, tanto na nossa atmosfera terrestre, quanto para fora do planeta, né, então a gente tem o lançamento de veículos, recentemente teve um lançamento, né, de não lembro se era um ônibus espacial, o que era lá dos Estados Unidos, lançamento recente, né, isso, que eu sei que eles tentaram, aquele lançamento foi adiado não sei quantas vezes, né, por condições meteorológicas, e aí meu marido veio falar comigo, você viu o fulaninho lá, deixou de, essa já era a sexta tentativa de lançar o negócio, eu digo, rapaz, se Deus me dissesse, vai nessa ou não vai, e desse um problema meteorológico, toda vez que eu dizia, não vou, beijos, tchau, não me ligue, né, porque eu ia ficar morrendo de medo, não vou mentir, que é um serviço muito perigoso, tem muita engenharia por trás, mas é muito arriscado, né, se lançar para o espaço. Então, a gente tem boca quente, Então, a gente tem aplicações aí de mecânica dos fluidos em diversos aspectos, né, da nossa vida. Esses menos frequentes, né, como o lançamento de foguete, mas aí a gente tem a nossa geração de energia elétrica através dessas máquinas de conversão, né, nas usinas hidrelétricas. Então, tanto essa etapa aqui, propriamente, da conversão de energia na turbina, quanto a modelagem do comportamento nessas barragens e tudo mais, tudo isso faz parte, né, do universo de mecânica dos fluidos. Como que isso apareceu aqui? Ai, meu filho, volta para a minha apresentação, por gentileza. Então, a gente tem mecânica dos fluidos na hora que o cara lá está fazendo natação no mar e precisa pegar a esteira do nadador da frente para economizar energia, na hora que o ciclista está procurando ali pegar o vácuo, como que o corredor se posiciona, né, para o velocista para conseguir alcançar as melhores velocidades. Então, tudo isso está relacionado com a nossa disciplina, né? A galera lá da biomedicina, de engenharia ambiental, né, também tem aplicações de mecânica dos fluidos diversas, né, desde como que ocorre a administração de drogas intravenosas, como que isso se espalha no organismo, para o pessoal de ambiental, né, os estudos aí, né, de integridade de barragens, qualidade do ar, dispersão de poluentes, tudo isso está relacionado com fluidos, né? E aí, a ideia da mecânica dos fluidos é a gente conseguir, né, estudar qualquer fenômeno que envolva o fluido e projetar, né, sistemas em que esse fluido seja o meio operante, né? Ou, né, no caso de navios, a gente tem um objeto que vai estar submerso, né, submerso não, parcialmente submerso no fluido, como que vai ser esse comportamento desse objeto nesse meio, né? Tudo isso faz parte do escopo da mecânica dos fluidos. E aí tem gente que fica assim, mas e aí, o que é esse danado, o que é esse tal desse fluido, né? Então, a gente define fluido como essa substância, né, que se deforma continuamente mediante a aplicação de uma tensão de cisalhamento, né, uma tensão, um esforço tangencial sobre ele. Então, na matéria, a gente tem a divisão dos estados da matéria em sólido, líquido e gás, né, o vapor, e aí os fluidos englobam o comportamento de líquidos e gases, certo? Então, se a gente pensar num sólido que esteja contido aqui entre duas placas paralelas, né, imagina que isso aqui em azul seja uma borracha, por exemplo, e eu submeto essa borracha aqui entre essas duas placas a um esforço cisalhante,
Se eu não ultrapassar nenhum limite aí de elasticidade, enfim, na hora que eu terminar de aplicar essa tensão cisalhante, que eu retirar ela, a borracha volta para a condição inicial dela, né? Então, essa deformação dos sólidos, ela não aumenta continuamente, e ela só ocorre enquanto a tensão cisalhante está presente. Já nos fluidos, não. Na medida que eu submeto esse fluido a uma tensão cisalhante, né, esse fluido, né, com o passar do tempo, ele continuamente ele vai se deformando, tá? Então, se eu pegar aqui a borrachinha entre as duas placas e segurar aqui por 5, 10, 15 minutos, ela só vai sofrer aquela deformação naquele momento, e na hora que eu parar, ela retorna à sua condição inicial. Já no caso dos fluidos, não. Submeti por 5 minutos, ele se deformou um pouquinho, no sexto minuto ele já está mais deformado, no sétimo, tarana, ele continua se deformando, né? Então, o fluido, ele se deforma continuamente, né, mediante a ação de uma tensão cisalhante. E aí a gente tinha discutido, né, que justamente quem dizia isso para a gente, como que esse fluido se comportava quando estava em contato com uma fronteira sólida, né, como que ele adquiria a velocidade dessa fronteira sólida, era justamente a condição de não escorregamento que a gente tinha discutido lá no ensino presencial, né? Então, esse fluido, quando ele está em contato com uma fronteira sólida, se ela estiver parada, o fluido vai estar parado. Se ela estiver em movimento, então o fluido vai ter movimento com velocidade igual a essa fronteira sólida, certo? Essa condição de não escorregamento, ela é verificada experimentalmente, ok? E aí, a ideia desse slide aqui para vocês é mostrar simplesmente que não é porque uma coisa é fluido que todos os fluidos são iguais, né? Então, o comportamento de líquidos e de gases, ele é distinto. Enquanto para os líquidos a gente tem a formação aqui de uma superfície livre, gases, eles vão ocupar todo o espaço que lhes for fornecido, né? Enquanto os líquidos, eles são de difícil compressão, né, então eles são incompressíveis, já os gases, facilmente, eles são comprimidos. E aí a gente consegue ver que esses comportamentos, eles são bastante distintos, né, apesar deles serem fluidos. E mais lá na frente, a gente vai ver que o comportamento viscoso dos fluidos, esse sim é que demonstra ainda mais a variabilidade, né, a grande variedade de comportamentos que a gente pode ter para essa mesma categoria, né, esse mesmo estado da matéria. Beleza? E aí, como vocês sabem, a ideia do nosso curso é trabalhar com mecânica dos fluidos. Então, mecânica, a gente já sabe que a gente vai trabalhar com a ação de forças sobre objetos, o que essas forças causam nesses objetos. No caso da gente, seria ou os fluidos, ou quando os fluidos exercem forças sobre, né, contornos sólidos, sobre, sei lá, o joelho de uma tubulação, sobre a asa de um automóvel. Opa, asa de automóvel? Jesus! Asa de avião, né? Os carros daqui de casa até agora não estão voando, mas tudo bem. Então, meu Jesus. Então, a ideia do próprio nome da disciplina, ela já denota um pouco do que a gente... Vale, no Japão já tem carro voador. Minha nossa. Então, a ideia do nome da disciplina, ela já diz muita coisa para a gente, né? Então, a gente vai trabalhar com mecânica, com forças, né? Essas forças
estão relacionadas a uma quantidade de trabalho que é exercido, então estão relacionados com quantidades de energia, né? Esse fluido, ele é uma massa fluida, então a gente tem uma quantidade de fluido que está aí escoando, né, nesses nossos sistemas. Então, essas 3 primeiras leis aqui são fundamentais para nosso estudo, conservação de massa, segunda lei do movimento de Newton, né, segunda lei de Newton e primeira da Termo, mas, complementarmente, e aí para o pessoal que vai lá para a mecânica, né, eventualmente vai ter que trabalhar com essa parte de quantidade de movimento angular, segunda lei da Termo, etc. E para quem vai também trabalhar com escoamentos compressíveis, etc., também precisa mais dessa parte, que é menos trivial, digamos assim, da disciplina. E aí a ideia da gente é passar agora algumas definições, né, alguns pontos importantes, e em seguida a gente vai, né, evoluindo no nosso estudo. Na vida pregressa de vocês, o que acontecia? Lá na termodinâmica, etc. A gente tinha um sistema que era, sei lá, um sistema em geral fechado, né, lá na termodinâmica. Esse sistema, ele era caracterizado por uma quantidade de massa fixa e identificável que eu separava do restante do ambiente pelas fronteiras dele, né? Então, eu chamava aquilo de sistema, aquela massa que eu conseguia identificar, e o restante era vizinhança. E aí tinham alguns tipos de sistema, né? Sistema aberto seria aquele em que eu poderia efetuar transferência de calor e de massa através das fronteiras dele, né? Um sistema fechado já não permitiria a transferência de massa, só de quantidades de energia através das fronteiras, e o sistema isolado não permite transferência de nenhum dos 2 tipos de quantidades, né? Só que essa ideia aí, ela funcionava bastante lá na termodinâmica. Aqui, o que vai ser mais útil para a gente é a ideia de volumes de controle, que são aquelas regiões do espaço que eu desejo observar, né? Como aqui na Fortaleza, né? Eu coloquei Fortaleza Vermelha, eu não lembro mais da tradução, o rapaz me disse que era Porto Real na outra turma, mas eu ainda estou duvidando o nome disso aqui. Se alguém souber, por favor, pode dizer no chat, porque é a informação que eu estou procurando realmente, né? E assim, a ideia do volume de controle é observar uma região do espaço. E através dessa região do espaço eu posso ter fluxos de massa, de energia, de quantidade de movimento, enfim, através dessas fronteiras, né? Então, a ideia de volume de controle, ela vai ser muito mais interessante para a gente aqui na mecânica dos fluidos do que a ideia de sistemas. Por quê? Porque na perspectiva de sistemas, eu tinha que trabalhar seguindo a partícula fluida ao longo do escoamento. Era uma quantidade de massa fixa identificável, e eu ia seguir essa partícula fluida ao longo do escoamento. Já na perspectiva de volume de controle, na descrição euleriana, eu não preciso mais seguir essa partícula ao longo do escoamento. Eu observo a região do espaço que eu quero estudar e descrevo as propriedades como uma função, né, espacial e temporal nesse campo, nessa região em que eu estou observando o escoamento do fluido, certo? Então, enquanto na termodinâmica a gente tinha esse enfoque aí de sistema aberto, fechado, etc., aqui a gente trabalha mais na perspectiva de volumes de controle, que seria o equivalente aí
a um sistema aberto, e sistema fechado seria o equivalente ao que a gente chama aqui na mecânica dos fluidos de sistemas, tá? E o nosso enfoque é maior na parte de forças e movimento, aqui na mecânica dos fluidos, do que no caso da termodinâmica. Na termodinâmica se enfoca muito em energias, né? Em quantidade de energia gasta para realizar um dado processo. Certo? Só para deixar aqui para vocês bem definido, né? Quando a gente fala do volume de controle, que seria essa região do espaço que a gente quer estudar, uma coisa a gente tem que ter em mente bem definido é a superfície de controle. O que seria a superfície de controle? Seria uma superfície que pode ser imaginária ou real, né? Então, para essa figura, eu tenho parte da superfície de controle, ó, que coincide com uma fronteira real, que seria o equipamento, e parte da superfície de controle que é imaginária, certo? E essa superfície de controle, ela é caracterizada aí por uma área através da qual, em alguns pontos, né, o fluido escoa. Então, essa área, através da qual o fluido escoa, que é a característica daqui da superfície de controle, ela tem aqui, ó, um vetor normal, que sempre aponta para fora da superfície de controle. Isso é um ponto, pessoal, que eu preciso que vocês sempre anotem com coraçãozinho. Se eu pudesse botar um coraçãozinho aqui, eu colocaria, para vocês não se esquecerem jamais, tá? Por quê? Porque vão existir regiões, né, do escoamento em que esse vetor que caracteriza a área normal do escoamento, ele vai estar alinhado, né, com o vetor velocidade, mas vão existir regiões em que isso pode não ocorrer, certo? Bota aí um coraçãozinho nesse slide, nessa figurinha aí. E aí, em várias situações, a gente vai trabalhar com produto escalar, né? Entre justamente esse vetor velocidade e essa área, que é caracterizada por esse vetor unitário normal aí, apontando para fora da superfície de controle, certo? Então, vocês vão precisar atentar para isso mais para frente, ok? Então, como eu falei para vocês, existem dois métodos para a gente descrever o escoamento de fluidos. Um deles, a gente segue a partícula ao longo do escoamento do fluido, que seria o método de descrição lagrangiano, que usa a formulação por sistemas, né? Então, ele usa a descrição de uma massa fixa e identificável. Eu pego uma massa de fluido aqui, uma bolinha de fluido, que tem uma dada massa, e vou avaliar as forças que atuam sobre ela, a variação da posição dessa partícula fluida, a velocidade dessa partícula fluida, tudo aplicado a essa quantidade de massa fixa, né? Então, isso começa a inviabilizar o nosso estudo, em alguns casos, na medida em que a gente tem que trabalhar com sistemas mais complexos de distribuição, na medida que a gente tem que trabalhar com campos, digamos, regiões de escoamento maiores, né, maiores. Então, a formulação, o método de descrição lagrangiano, em geral, ele perde um pouco, na maioria das situações, para a descrição euleriana. Por quê? Porque a descrição euleriana, ela, ao invés de seguir essa massa fixa e identificável, ela olha uma região do espaço, esse volume de controle, e ela consegue avaliar como que as propriedades do escoamento se comportam dentro desse domínio, que seria o volume de controle. Então, eu tenho como descrever como que a massa específica varia, como que a temperatura varia, como que a velocidade do fluido varia de um ponto para outro,
e como função do tempo, na perspectiva euleriana, para uma região que eu desejo observar. Então, acaba que em várias situações a gente opta por usar essa forma de descrição, certo? E aí a ideia de usar essa descrição das propriedades do fluido como campos, né, propriedades que são descritas no espaço e no tempo, eu preciso dizer qual que vai ser o tamanho desse ponto, né? A partir de quando eu posso dizer que um ponto é um ponto. Por quê? Porque a gente sabe que o fluido, né, a matéria, na verdade, ela é composta por grandes espaços vazios, né? A gente tem os átomos, mas temos grandes espaços vazios entre eles, né? Então, a estrutura molecular dos fluidos, ela não está distribuída de maneira contínua no espaço. A gente tem uma partícula de fluido aqui, um espaço vazio, outra partícula de fluido, espaço vazio, outra partícula de fluido. Se a gente está falando de gases, esse espaçamento pode ser, inclusive, maior do que no caso de líquidos, né? Porque a gente tem interação intermolecular muito mais forte nos líquidos do que nos gases. Então, apesar disso, para os nossos estudos aqui, a gente trata esses meios como sendo suaves, né? Ou seja, como um meio contínuo. E aí, essas propriedades, elas variam continuamente de um ponto para outro, né? Então, eu preciso ser capaz de dizer que tamanho é esse de um ponto para que essas propriedades variem continuamente de um ponto para outro, tá? Como que a gente faz isso? Se a gente for partir da definição de massa específica, que é justamente a razão de quanto de massa que está presente em um dado volume do espaço para um dado fluido, né? E eu pegar aqui essa massa de fluido e decidir pegar um volume infinitesimal aqui dentro dessa massa de fluido, né? Dessa massa fluida. Esse volume, ele pode ter um volume ΔV inicial aqui, e na medida que eu vou diminuindo o volume desse volume de controle, né, eu posso estar passando aqui para esse ΔV', né, então imagina que eu estou fazendo esse caminho aqui, né, na coordenada do volume de controle, né. Então, na medida que eu diminuo esse volume do volume de controle, vai chegar um ponto em que esse volume de controle ele vai ser tão pequeno que a entrada ou saída de uma molécula, ou seja, a natureza molecular do fluido, ela passa a ser importante. Ela passa a ter impacto na relação massa-volume. Então, esse valor ΔV', que seria o último antes de eu ter essa relação da massa específica variando muito com a natureza intermolecular do fluido, seria o nosso tamanho do nosso ponto infinitesimal mínimo, né? Esse tamanho, né, o volume desse volume de controle infinitesimal é aproximadamente do tamanho do volume de um grão de areia, tá? Então, é bastante pequeno, e um ponto para a gente seria aproximadamente desse tamanho dentro do fluido, ok? Todo mundo tranquilo até agora? Está sendo bem revisão mesmo, né? Ou posso ir mais rápido, vou mais devagar, como é que tá para vocês? Quem já tinha visto, quem não tinha visto ainda? Rafael, tranquilo? Beleza. Show. Então, meu povo, como a gente tinha falado, né,
a ideia da perspectiva euleriana é justamente que a gente possa descrever como que uma propriedade como a massa específica, ela varia de um ponto para outro, né, e ao longo do tempo. Então, obviamente, a massa específica, que é a relação entre massa e volume, ela é uma quantidade escalar, né? Então, eu não preciso de direção para descrever a massa específica do fluido em cada ponto, certo? Simplesmente preciso da razão entre essas duas quantidades. Porém, percebam que a massa específica aqui, ó, ele está dizendo que é um campo que é uma função das coordenadas espaciais e do tempo. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma sala de aula como essa aqui, em que a gente tem, sei lá, um sistema de ar-condicionado aqui em cima, soprando ar frio. Eu não usei a cor mais apropriada para fazer isso, né? Podia ter feito azulzinho. Então, suponha que a gente tenha aqui esse sistema de ar-condicionado soprando esse ar frio para dentro da sala. Obviamente, a gente conhece, né, sabe que a gente instala sempre esses sistemas de ar-condicionado na parte de cima da sala. Por quê? Porque o ar frio, ele tem uma massa específica maior, ele é mais denso, ele é mais pesado, enfim, do que o ar quente. Então, a tendência dele é de descer, né, fazer algo como isso. Se a gente tiver também aqui a presença de uma janela, por exemplo, a gente pode estar nessa região aqui com a massa específica do fluido mais baixa, né, um ar mais quente. Então, perceba que a gente tem distribuição espacial da massa específica do fluido, né, a gente sabe que aqui vai ter valores mais baixos, né, o ar quente, ele é mais leve, ele é menos denso, ele tem massa específica menor do que o ar frio, e aí, só por isso, a gente já tem o surgimento de correntes de ar dentro desse ambiente, tá certo? Então, a gente tem aí a descrição de como que esse campo de massa específica pode variar no espaço, e também a gente entende que esse funcionamento aqui do ar-condicionado, né, ele é temporal. Uma hora ele está soprando, outra hora já não está mais, né? Então, pelo menos aqui em casa fica frio de lascar e depois, quando pensa que não, a gente está morrendo de calor. Aí se cobre, se descobre. Se cobre, se descobre. Porque o comportamento, né, desses equipamentos varia com o tempo também. Então, a gente tem esse campo de massa específica sendo função não só da coordenada espacial, mas também temporal, aqui devido ao funcionamento do ar-condicionado, ou da presença, ausência de fontes de calor aqui intermitentes aqui através da janela. Beleza? Perceba que eu falei ali o tempo todo em massa específica, né? Tira casaco, bota casaco. É a vida do natalense, né? Esses dias está sendo mais ou menos assim. Tira casaco, bota casaco. Tira casaco, bota casaco. Aí, percebam que lá eu estava falando o tempo todo em termos de massa específica do fluido, né? Densidade, para a gente vai chamar essa quantidade aqui, densidade relativa, que é a relação entre a massa específica desse fluido e a massa específica máxima da água, né? Então, 1 grama por centímetro cúbico ou 1.000 quilos por metro cúbico, certo? Seria a massa específica aí da água. E aí, densidade para a gente é essa quantidade que é adimensional, beleza? Outra propriedade relacionada à massa específica é o peso específico, que aí, ao invés de relacionar massa com volume, como no caso da massa específica, né,
Aqui eu trabalho a relação entre peso e volume. Se eu estou falando de peso, eu estou falando de força, peso, então eu preciso multiplicar aquela massa por aceleração da gravidade para poder representar aí o peso específico desse fluido, ok? E aí, a última propriedade relacionada à massa específica seria o volume específico, que é justamente o inverso, né? Quanto que é o volume que é ocupado por uma dada quantidade de massa. É isso. O inverso da massa específica, certo? Então, líquidos têm volume específico baixo, enquanto que gases têm volume específico alto. Gases têm massa específica baixa, líquidos têm massa específica alta. Entenderam aí? Deu certo? Esses exercícios aqui, pessoal, eles são bastante simples, né? Para vocês determinarem a massa específica de um fluido, peso específico, densidade relativa, enfim. E aí, além desses, tem uns relacionados para vocês fazerem, né, relembrar aí volume de tanque cilíndrico, etc., para poderem refrescar aí a memória. Alguns deles têm resposta aqui, tem outros, eu não sei se são exatamente os mesmos lá na apostila de vocês, e aí vocês podem fazer e conferir esses exercícios aqui, beleza? Outro campo de propriedade que vai ser importante para a gente é o campo de velocidade, tá? E velocidade, como a gente sabe, é uma quantidade vetorial. Se é vetorial, significa que eu preciso de módulo e direção para poder descrever esse campo completamente, certo? Então, enquanto o campo de massa específica era um campo escalar, o campo de velocidade é um campo vetorial. E aí, o campo de velocidade, ele vai dizer para a gente qual que é a velocidade da partícula que está passando num ponto de coordenadas x, y, z naquele instante de tempo t, certo? Então, imagina aqui que eu tenho esse campo aqui, que é um campo unidimensional, já já a gente vai ver por quê, tá? Eu tenho esse campo aqui unidimensional, e aí ele me diz, ó, a partícula que passa aqui nesse ponto de coordenada x1, y igual a tanto, z igual a tanto, é V1, que vale 10 metros por segundo. O valor da velocidade da partícula que passa nesse ponto aqui de coordenadas x2, y2, z2 é v2, que vale 20 metros por segundo. Então, a descrição do campo de velocidade refere-se à partícula que passa naquele ponto, naquele instante de tempo. Beleza? E aí, bom, a gente tem um vetor, né? Esse vetor ele pode ser descrito em termos das suas componentes em cada uma das direções. Então, eu tenho a componente U do campo de velocidade na direção x, a componente v na direção y, a componente w na direção z. Se acostumem, tá, pessoal, com esses nomezinhos, com relação, essa nomenclatura com relação a cada uma das direções, porque depois, quando for mais lá na frente, quando chegar na hora das equações de Navier-Stokes, a gente precisa realmente deixar bem claro e já ter na cabeça realmente o que é V, o que é U, o que é W, para poder fazer as nossas considerações, tá? Então, já vão anotando tudo mais ou menos desse jeito realmente, para não sofrer mais lá na frente. E percebam, ó, cada um desses componentes da velocidade,
ele pode ser função aí das 3 coordenadas espaciais e do tempo, certo? Então, a gente classifica esse campo de velocidade, se ele é uni, bi ou tridimensional, com respeito à quantidade de coordenadas espaciais requeridas para descrever completamente o campo de velocidade. Então, se aqui, nesse campo de velocidade, eu só preciso da coordenada espacial x para descrever o campo de velocidade, então a gente diz que esse campo é um campo unidimensional. Se, por outro lado, eu já precisar de mais uma coordenada, né, como aqui no caso eu tenho esse campo aqui de velocidade sendo descrito como uma função tanto da coordenada x quanto da coordenada y, né, percebam, ó, que a velocidade, ela varia tanto dessa seção x1 da seção x2, como ela varia ao longo dos y, desde um valor zero aqui até um máximo, e retornando novamente, oh meu Deus, minha coordenação motora, até o valor zero na outra extremidade, né? Então, a gente tem a dependência, nesse caso, de 2 coordenadas espaciais, então esse escoamento seria bidimensional. Perceba que eu estou falando, ó, coordenadas espaciais, eu não estou falando hora nenhuma em componente da velocidade, eu não estou falando em u, v, x, u, v, w, hora nenhuma, certo? A gente está falando aqui em coordenadas espaciais, ok? E aí, no escoamento tridimensional, a gente tem justamente a dependência com as 3 coordenadas espaciais. Tranquilos até agora? Suave na nave? Deixa eu ver se eu ainda estou online, porque eu sou danada para cair e não perceber. Todos vivos ainda. Beleza. Então, perceba que a gente fez a distinção até agora entre se esse escoamento ele é unibi ou tridimensional, né? Então, a gente trabalhou até agora só com as coordenadas espaciais, mas a gente também pode trabalhar com a coordenada temporal, não é isso? Porque ele é função de x, y, z e do tempo. Se o tempo ele não é importante, né? Se as propriedades do fluido elas não variam, as propriedades do fluido num ponto do campo, elas não variam com o tempo, ou seja, a forma como o escoamento está se dando nesse agora, daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, daqui a 100 horas, é a mesma, então a gente diz que esse escoamento é um escoamento dito permanente, certo? Então, não existe variação de propriedade, qualquer que seja ela, com respeito ao tempo. Então, o escoamento permanente diz para a gente já que o campo de massa específica, por exemplo, ele é função só de x, y, z e do tempo. O campo de velocidade, ele é função somente de x, y, z. Eu falei do tempo quando eu falei da massa específica, será? Agora eu já não sei. Bom, não depende do tempo, tá? Se eu falei, vocês, por favor, corrijam aí. Então, o que que acontece? Se eu olhar esse ponto aqui do escoamento agora, quando o tempo for o instante inicial, ou daqui a meia hora, o valor da velocidade nesse ponto vai continuar sendo V1, se a gente tiver em regime permanente. Se eu não tiver em regime permanente, se a gente estiver tratando do escoamento em regime transiente, então essas propriedades elas variam de um instante para o outro.
Sabe quando você liga a mangueira, pronto, liguei a mangueira. Aí daí a pouco tava tudo limpo. Água escoando, uma belezura, nada mudava, o jato era o mesmo, fazia já não sei quanto tempo. E aí, de repente, sai uma bolha de ar de todo jeito no meio da tubulação, né? Então, aquela bolha de ar, ela faz com que todas as propriedades daquele campo de escoamento, elas variem naquele instante de tempo, né? Então, o escoamento, que vinha sendo todo bem organizado lá em regime permanente, né? Se a gente contabilizar esse instante da presença do ar e todas as mudanças que ele ocasiona, então esse escoamento passa a ser em regime transiente, ele varia com o tempo. E aí a gente precisaria novamente aguardar para que todas as propriedades voltassem a ser constantes para dizer que esse escoamento estava em regime permanente de novo, tá? Bom, aqui temos alguns exercícios, né, para determinação se o escoamento é uni, bi ou tridimensional, permanente ou transiente, tá? E aí vocês podem estar fazendo, podem estar tirando as dúvidas de vocês, etc., na aula que vem, sem maiores problemas. Eu acho que tem questão disso aqui, tem questão disso na lista. Não lembro se tem questão disso na apostila, tá? Mas é bastante simples, né? A ideia de você fazer a classificação, né, se esse escoamento ele é uni, bi ou tridimensional, diz respeito ao número de coordenadas espaciais, ou seja, no plano cartesiano, quais são as coordenadas espaciais? X, Y, Z. Se o escoamento tiver em coordenadas cilíndricas, né, for um escoamento aí dentro de uma tubulação. Então, a gente tem a coordenada radial, a coordenada angular e a coordenada azimutal, né? R, θ e Z. Então, a descrição se esse escoamento ele é uni, bi ou tridimensional diz respeito ao número de coordenadas espaciais que são requeridas para descrever um dado campo. Então, se a gente pegar, por exemplo, esse primeiro campo aqui, a gente consegue ver que ele é um campo bidimensional, porque ele depende aí da coordenada x e da coordenada y, e que ocorre em regime transiente, né? Ele apresenta dependência aí com a coordenada temporal. Beleza? Outro exercício que está aqui, ó, é o de determinar a existência ou não de um ponto de estagnação num dado campo de escoamento. Então, o campo de escoamento, ele é fornecido, né, esse campo de escoamento aqui, ele tem componente na direção x, que seria a componente u, e componente na direção y, que seria essa componente aqui na direção, que seria a componente v, né, essa aqui na direção y, e aí ele pergunta para a gente se existe um ponto de estagnação nesse campo de escoamento. E se existir, quais são essas coordenadas x e y. Então, para que esse ponto seja um ponto de estagnação, é necessário que a velocidade nesse ponto seja zero. Então, eu posso pegar e igualar cada uma dessas coordenadas a zero para que o campo inteiro tenha o valor da velocidade igual a zero, certo? Exercício bem simples, vocês vão descobrir aí qual é o valor de x e de y, beleza? Bom, muito bom, muito ótimo falar a respeito de campo de velocidade, mas às vezes a gente não consegue ter um sentimento do que está acontecendo realmente no escoamento, a menos que a gente veja, né, ele acontecendo. Então, a visualização do escoamento ela é muito importante para que a gente tenha a percepção
real do que está ocorrendo. Posso sim, William. O William está pedindo aqui para eu repetir rapidamente essa parte do exercício, tá certo? Eu vou voltar um pouquinho e já retomo. Esse exercício, William, ele dá um campo de velocidade de um fluido incompressível, bidimensional, e é dado por essa equação aqui, né? E aí ele diz assim, um ponto de estagnação é aquele em que a velocidade é zero, né? Então, ele pede para determinar se existem pontos de estagnação e quais que são eles. Então, no caso, o que a gente teria que fazer aqui? Pegar a equação desse campo de velocidade e igualar ela a zero. Então, se esse campo de velocidade tem que ser igual a zero no ponto de estagnação, então eu posso pegar essa componente aqui, 0,5 mais 0,8x, que é a componente U, e igualar a y, e igualar a zero, perdão, e posso pegar essa outra componente aqui, que é a componente V, e também igualar a zero. Quando eu fizer isso, eu tenho a informação aqui de qual que seria o valor de x e qual que seria o valor de y, para que existisse um ponto de estagnação nesse campo, certo? Quando vocês fizerem essa questão aqui, vocês vão ver que existe sim um ponto de estagnação. Esse ponto de estagnação, ele tem aproximadamente esse valor aqui. Essa representação aqui é a representação daquele campo lá, tá? Então, o valor de x é negativo aqui e o valor de y dá perto de 2. Esse seria o ponto de estagnação daquele campo. Beleza? Então, o campo de velocidades, ó, ele descreve essas setinhas aqui que representam o campo de velocidade, tá, pessoal? Então, o campo de velocidades, ele descreve para a gente qual que seria o valor da velocidade da partícula fluida que está nesse ponto aqui, em qualquer ponto desse campo de escoamento, dessa região que eu estou observando, certo? Porém, isso aqui, às vezes, não é muito claro visualmente. Né? Na verdade, ele não é muito claro matematicamente. E para torná-lo mais claro, a gente se usa das técnicas de visualização do escoamento, tá? Então, a gente usa de linhas de tempo, trajetória, emissão e linhas de corrente para facilitar essa visualização e para a gente poder compreender melhor como que ocorre esse escoamento, beleza? Linhas de tempo, pessoal, seriam aquelas em que eu acho que na apostila de vocês isso está talvez mais bem descrito essa imagem do que está aqui no slide, tá? Eu acabei que fiz a alteração, depois apaguei, não salvei e pronto. Esqueci de voltar aqui. Então, imagina que essas partículas aqui que estão marcadas não existem, tá? E no instante T inicial, eu marquei todo mundo que estava aqui, todas essas partículas que estavam adjacentes umas às outras, num instante inicial, T igual a zero. E agora que eu marquei elas, eu tiro esse marcador, né? É um marcador, digamos assim, instantâneo, pode ser um corante, alguma coisa assim, que eu coloco na tubulação. E depois eu vou ver, com 15 segundos, onde que estão essas partículas que eu tinha marcado? Com 20 segundos, onde que elas estão? Como que está o escoamento? Com 100 segundos, onde que elas foram parar? Certo? Isso aqui me dá informação sobre como é que está ocorrendo esse escoamento de fluidos, como que está sendo o comportamento desse escoamento, através das linhas de tempo. As linhas de trajetória, elas são o caminho que uma única partícula traça ao longo do escoamento. Então, eu pego, marco só uma e sigo ela para onde ela for, né?
Então, seria como se eu pegasse esse único carro aqui e fosse ver aonde que ele foi parar, né? Então, essas linhas aqui, ó, são linhas de trajetória de vários carros, né? Para onde que eles foram ao longo do seu escoamento aí nessa avenida. Às vezes as palavras fogem, assim, em grande estilo. E já as linhas de emissão, que é outra forma da gente fazer essa observação do escoamento, elas são um pouco diferentes das linhas de trajetória. Por quê? Ao invés de eu pegar uma única partícula e acompanhar elas, aqui não, eu marco todo mundo que passa por essa casinha aqui. Quem passou por aqui ficou marcado de tinta. E está marcado na minha linha de emissão, certo? Então, eu foco a atenção num local fixo que eu tenho interesse e identifico todo mundo que passou por ali, onde é que elas vão parar, certo? Então, eu posso, ó, no estudo de túnel de vento, do escoamento ao redor de um carro, por exemplo, marcar que todas as partículas que saem desse ponto, certo? E aí eu formo uma linha de emissão com o caminho que elas percorrem, ok? A última dessas linhas de visualização seriam as linhas de corrente, tá? E aí as linhas de corrente, elas são tangentes ao vetor velocidade em cada ponto do escoamento num dado instante. Então, se ela é tangente ao vetor velocidade, né, tá aqui o vetor velocidade, a linha de corrente, ela é tangente ao vetor velocidade. Significa que não tem como haver, né, fluxo de matéria, nem essa velocidade, ela não cruza as linhas de corrente, porque, pela definição, né, se ela é tangente ao vetor, está tangenciando o vetor velocidade, não tem como ter fluxo de matéria através da linha de corrente, certo? Então, a gente pode, né, num plano bidimensional, como esse aqui que está descrito na figura, com facilidade definir qual que seria a equação dessa linha de corrente. Porque o que acontece? Eu tenho aqui o campo de velocidade, né? Esse campo de velocidade tem sua componente na direção y, sua componente na direção x, e se uma partícula fluida saiu do ponto x e y para esse ponto x mais dx, y mais dy, ela percorreu, né, uma distância aí dr, que pode ser decompostas em termos, né, da sua componente em x e em y. E percebam que essa variação de posição, ela guarda, né, uma semelhança, né, de triângulos aí com esse campo de velocidade. Então, dx, né, a variação da posição na direção x está para a componente u, assim como dy está para a componente v, certo? Ao longo dessa linha de corrente, tá? Então, num plano XY, eu posso dizer que dx, dy, né, passando aqui, fazendo esse meio pelos extremos aqui, dx, dy ao longo da linha de corrente é dado pela razão entre a componente u da velocidade e a componente v da velocidade. Se eu não estiver trabalhando no plano XY, mas estiver trabalhando no plano YZ, também posso fazer a mesma coisa, guardando, né, a respectiva relação com as componentes e coordenadas daquele plano. Beleza? Então, essa representação das linhas de corrente, ela é importante porque a gente, ao invés de ter que representar, ó,
valores do vetor velocidade em cada ponto do escoamento, seriam todas essas setinhas aqui, né? Eu posso pegar e representar simplesmente as tangentes a esse vetor velocidade em todo o campo de escoamento. E isso aqui também me dá bastante informação. Perceba que se eu não posso ter fluxo de matéria através das linhas de corrente, quando essas linhas elas ficam mais próximas umas das outras, quer dizer que tem mais matéria passando através de uma região, né? Então, a gente tem valores de velocidade, ó, maiores. Conseguem perceber isso, ó, que aqui as setinhas estão bem pequenas, distantes, né? As linhas de corrente estão distantes, e na medida que essas linhas de corrente, ó, elas vão se aproximando aqui, ó os valores da velocidade como vão crescendo, justamente para a gente poder obedecer à equação de conservação da massa, certo? Que a gente vai ver mais adiante. Dúvidas, senhoras e senhores, até agora? Ah, então, as dúvidas vão surgir agora, quando a gente for fazer essa questão. Vamos fazer, por favor, pessoal? Na verdade, aqui nesse slide ela já está meio que andada, né? Eu já resolvi, mas eu vou apresentar para vocês tudo que eu fiz, como que eu fiz até chegar até aí, beleza? Então, seguinte, né? Na questão ele fala assim: o campo de velocidade ele é dito ser dessa forma: axy menos ay ao quadrado, onde a vale 0,3, né? Ele pede para vocês primeiro dizerem se esse escoamento é uni, bi ou tridimensional, né? A gente consegue ver que ele é um campo de escoamento bidimensional, porque ele tem a dependência aqui com a coordenada x e com a coordenada espacial y, certo? E ele pede para você obter a equação para as linhas de corrente. Como que a gente obtém a equação para as linhas de corrente, né? Pela definição de linha de corrente, a gente viu, né, pela semelhança aqui de triângulos, que dx estava para u, assim como dy estava para v. Então, dx, dy, ao longo da linha de corrente, é dado pela razão entre a componente u e a componente v. Se a gente for olhar a equação do campo, né, a componente u é justamente essa daqui, axy, enquanto a componente v é justamente menos ay ao quadrado, beleza? De tal maneira que a gente pode simplificar aqui essa equação, né? A com A se cancela, Y com Y ao quadrado fica só Y, e aí eu posso passar esse X para o outro lado da equação, e esse dy para o lado aqui que tem o Y, certo? Separar as variáveis. Se a gente fizer isso e fizer a integração disso daí sem limites, né? Sem eu aplicar nenhum limite de integração, a integral de dx sobre x vai dar ln de x. Como a integração não é definida, eu posso acrescentar, né? Eu devo acrescentar uma constante. Mesma coisa eu faço aqui para o lado de y, né? E aí eu vou ter menos ln de y mais uma outra constante, certo? Todos acompanhando comigo?
Tendo isso feito, vocês concordam que eu somar uma constante com outra simplesmente vai produzir mais uma constante? Então, eu posso passar desta equação para esta daqui sem nenhum problema. Também posso passar esse ln de y que estava aqui desse lado negativo para o outro lado, para ele ficar positivo. Somar dois ln's é a mesma coisa que multiplicar ln de um vezes ln de outro, né? Sei lá se isso tá bonitinho, vai. Fé em Deus. Então, ln do produto xy é uma constante. Se eu aplicar E elevado a ln, vai ficar só xy, né? E elevado a essa constante vai ser mais uma constante. Eu só estou mudando os valores dessa constante, mas de uma linha para outra, mas continua sendo um valor lá constante. Certo? Tranquilos? Então, essa equação aí, xy igual a uma constante, é a equação das linhas de corrente. Certo? Na letra B, ele pede para você traçar a linha de corrente que passa num ponto de coordenadas 2 e 8. Ora, eu tenho lá a equação da linha de corrente. Quando ela é aplicada ao ponto 2, 8, o valor de C é 16. Não é isso? Então, a linha de corrente que passa no ponto 2, 8 seria XY igual a 16. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não selecionei aqui. Então, a linha de corrente que passa no ponto 2, 8 é XY igual a 16. Dúvidas? Todos bem? E aí, o último ponto é determine o campo de velocidade no ponto 2,8. Então, se ele quer para eu determinar o campo de velocidade, eu não tenho mais nada que trabalhar com essas equações aqui, certo? Eu vou trabalhar com a equação do campo de velocidade. E aí, se eu tenho essa equação do campo, no ponto 2,8, x vale 2, y vale 8. E aí, o campo de velocidade seria dado por isso daqui. Beleza? Rapaz, fazia tempo que eu não falava tanto tempo seguido. Eu tô com a garganta sofrida. Primeiro dia de aula é sempre assim. O professor acaba sempre com dor de garganta. Fica desacostumado a falar. Quando pensa que não, passa 4 horas falando seguido. É desse jeito. Bom, então, pessoal, com isso, o que a gente conseguiu até agora, né? Deixa eu só fazer um apanhado rapidinho aqui para vocês, para ficar bem claro no juízo de todo mundo, como está no meu. Tá? O que a gente fez, né? A gente viu que fluido era essa substância que se deformava continuamente, né? Quando ela estava sujeita à ação de uma tensão cisalhante. Eu vou tentar aqui fazer para vocês um resumo, tá, da aula de hoje. Isso aqui seria a definição de fluido, tá? E aí,
a gente viu que a melhor forma da gente descrever esse comportamento de fluidos era através do uso de uma perspectiva euleriana, em que eu trabalhasse através de volumes de controle, né? Para eu fazer isso, eu precisava descrever as propriedades desse escoamento como uma função do espaço e do tempo, né? Eu precisava saber como que as propriedades do fluido variavam de um ponto para outro do escoamento, né, ao longo do tempo. Por quê? Porque era muito mais jogo para mim observar uma região do espaço, ou seja, usar um volume de controle, né, e aí usar a perspectiva euleriana, do que eu ter que acompanhar uma massa fixa e seguir numa perspectiva lagrangiana, essa massa fixa em todo o caminho dela, né? Então, se eu precisava dizer como que essas propriedades do escoamento variavam, né, precisavam ser funções de espaço e de tempo, eu precisava dizer que esse fluido, ele é um meio contínuo. Então, se ele é um meio contínuo, significa que as propriedades variam suavemente de um ponto para outro, certo? E aí, a propriedade que mais facilmente descreve isso para a gente é a massa específica desse fluido, certo? Então, a massa específica, sendo essa função das coordenadas espaciais e do tempo, ela é uma função suave, né? E aí, similarmente à massa específica, a gente tem outras propriedades relacionadas, né, que seriam a densidade, peso específico e volume específico. Né? E o outro campo de propriedade que a gente tem para trabalhar seria o campo de velocidade. Né? Então, na aula de hoje, a gente conseguiu descrever duas propriedades como funções das coordenadas espaciais e do tempo. A gente conseguiu descrever o campo de massa específica e de velocidade como propriedades do escoamento como função de espaço e tempo. E aí a gente conseguiu ver também que esse campo de velocidade, ele vai poder ser uni, bi ou tridimensional. Veja, isso aqui está difícil de eu copiar para lá. Uni, bi ou tridimensional. Ah, não. Já dá certo. E a gente pode ver esses campos, esse campo de velocidade com facilidade através das linhas de corrente, é isso? Linhas de tempo, linhas de emissão. Ok? Por hoje era só, pessoal. Dúvidas, etc., digam mais. Na verdade, eu estou meio perdida do tempo. Eu nem sei que horas que acaba a nossa aula hoje. Se é de 4h30, 4h40, eu estou meio ainda voltando. 4h30. Então pronto. E aí, meu povo, tem exercícios já lá na lista de exercícios que vocês podem fazer, tem exercícios já na apostila e tem os exercícios daqui dos slides que vocês podem já começar a tratar sem problemas, tá bom? E aí, na terça-feira, a gente continua novamente para cima deles. Diga lá, Nayara.
Sim, bem lembrado. Não, é porque eu esqueci de colocar mesmo, tá? Deixa eu olhar aqui e achar o horário dele rapidinho aqui no WhatsApp. Peraí, monitoria. Eu vou colocar agora, viu, Nayara, no Cigar. Eu coloco para vocês lá na turma os horários. Mas tem atendimento hoje com o Jussiano, terça e quinta ele vai ficar no tarde 5 e 6, então sempre no final da aula tem monitoria, né? E eu vou colocar agora lá no Cigar para vocês, tá bom? E o contato deles. Obrigada por lembrar, viu? Pois pronto, eu vou colocar aqui no Cigar agora. E aí, inclusive, qual que vai ser a sala do Meet que eles vão usar. Beleza? Obrigada, viu, pessoal? Na terça-feira a gente se encontra e eu vou colocar essa aula no YouTube também. Beijo. Valeu, professora. Bom final de semana. Não esqueçam de deixar o curtir, por favor. Tá certo. Tchau. Beijo, bom fim de semana. Tchau. Ai, só por são horríveis. Eu não enxergo sem eles.